Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Rafael Guimarães, professor de informática para concursos, né? Hoje estou fazendo um vídeo aqui, no caso, para podermos falar sobre um assunto, um tema que cai constantemente em prova de concurso, principalmente em prova da Fundação Getúlio Vargas, né? Que é o tema, o assunto é Excel, mas o tema abordado seria referência relativa, referência absoluta e referência mista, tá certo? Vamos falar que também esse vídeo também não é só para os concurseiros, né? Nós temos aí os meus alunos aí do primeiro ano, rede da Escola Técnica Estadual de Palmares, que ao ministrar esse conteúdo, eles acharam um pouco de dificuldade e queriam para fazer um vídeo. Então vamos lá, estamos agora fazendo vídeo também para o pessoal do primeiro ano, né? Tá ok, tá beleza. Então vamos ao que interessa, vamos para a prática, né? Na prática nós temos aqui o Excel, uma planilha eletrônica, não basta, não precisa ser só Excel, o cálculo também funciona. E o que tem aqui? Nesta planilha nós temos aqui, no caso, a referência relativa, nós temos números e aqui o valor 9. De onde vem esse 9? Nada mais do que uma digitação direta? Não, ela foi feita através de uma soma, ou seja, uma fórmula, que seria da célula A1 e a célula A4. A soma dessas duas células, então você encontra aqui ó, igual a 1 mais a 4. Com isso, retorna-se o valor 9. O que acontece se a pessoa utilizar a alça de preenchimento ou o copiar e colar? A alça de preenchimento, tipo, se eu arrastar aqui para baixo, o que vai acontecer? 11. Por que 11, Rafael? Porque, olha, aqui o que era A1 mais A4, agora como eu desci, ele fica sendo A2 mais A5, tá certo? Então a alça de preenchimento, né? Lembrando aos concurseiros, principalmente, a alça de preenchimento é cobrada em vários concursos públicos, tá certo? É bom sempre estar afiado. Mas, quando não é alça de preenchimento, ele pode cobrar o copiar e colar. Nesse caso aqui, ó, copiei e colei aqui. Que resultado vai me retornar? 12. Por que 12? Simples, porque ao fazermos a substituição, a copiar aqui no caso e colei aqui, você nota que ele andou uma coluna e nesse caso desceu uma linha. Então, o que foi que aconteceu? Ele vai fazer, né, uma modificação aqui, certo, das células. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui no slide. Esse slide aqui eu posso disponibilizar a vocês. Basta botar um e-mail de vocês na minha fanpage abaixo desse vídeo que eu vou enviando para vocês, tá certo? Nós temos as definições do que são as referências. Daqui a pouco eu volto para cada uma. Mas vamos ver aqui, ó. Referência relativa ao copiarmos a fórmula ou função e colarmos em célula diferente, ocorrerá uma mudança das células que compõem a mesma. Como eu falei ali anteriormente, nós temos aqui ó, a imagem daquela célula ali, o 6 somando 3 me retorna o valor 9. Mas o que acontece? Quando eu copiei e colei aqui, certo? Olha o que acontece. Nós estávamos aqui na célula A7 e mudamos para a célula B8. Então, nós pulamos para uma coluna a mais, assim como nós pulamos uma linha a mais, tá certo? Então, nós temos aqui o que era antes, a célula A1 mais A4, na célula, isso era na célula A7, tá certo? Era a soma de duas células, que era A1 mais A4. E agora, você pode notar aqui, ó, tá certo? A barra de fórmula, tá certo? Onde demonstra as fórmulas, no caso aqui, ó, a célula selecionada seria a célula B8 e nós temos aqui ó, B2 mais B5, tranquilo? Então nós temos aqui ó, B2 mais B5. E como é que nós encontramos isso aqui? Simples, ao mudarmos uma coluna, então de A vai para B. E por mudarmos de uma linha, acrescentamos uma linha, ó, pulamos, né? Você nota que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulamos uma linha, então acrescenta-se de 1 mais 1, então vai ó, para 2. E assim fica fácil demais. É só você ver quantas colunas pulou, quantas linhas desceu ou subiu, e você vai fazer a soma, no caso,
para retornar o valor. Tá certo? Aos alunos do primeiro ano, né, que devem estar assistindo esse vídeo, note que isso aí nós comentamos em sala de aula, tá certo? Mas relembrar sempre é bom, tá certo? Então, beleza, olha, referência absoluta, né? Eita, esqueci de falar sobre a definição da referência relativa. Chamamos de referência relativa quando em qualquer função, quando em alguma função ou forma os valores das células são determinadas pela localização da mesma, ocorrendo mudança de valores e de endereço ao ser copiadas, como eu falei. Como estava aqui na coluna A, ao copiar do H para a coluna B e descermos uma linha, então também mudamos os valores, tá certo? Mudamos o endereço, que é lógico, cada um vai mudar os valores, já que são números diferentes, tranquilo? Mas, continuando, referência absoluta. Professor Rafael, o que é referência absoluta, né? Referência absoluta nada mais é, vamos logo para a definição, depois a gente volta, né? Chamamos de referência absoluta quando prendemos os valores e células com o símbolo cifrão na letra e no número, ou seja, não há mudança de valores. Isso é muito importante. É só lembrar que nós sempre utilizamos essa âncora, certo? Para poder prender a coluna e a linha, certo? Na frente da letra e do número, tá certo? Então vamos votar. Então, como eu falei aqui, ó, antes da coluna e antes da linha temos que colocar o cifrão. Então, nesse caso aqui, vamos ver o que acontece. Aquela mesma função que nós já vimos, aquela mesma planilha no caso, certo? Olha o que acontece aqui, ó. Nós temos aqui referência absoluta. E olha o que acontece aqui. Aqui o que foi que eu fiz? É A1 mais A4. Mas o que foi que eu fiz? Aqui eu coloquei o cifrão na frente, cifrão na frente do A e cifrão na frente do 1. Certo? Que isso nada mais é do que a âncora que serve para poder prender, certo? É para poder prender a célula. Assim como também eu fiz nessa célula aqui logo abaixo. Cifrão A, cifrão 4. Ao dar um Enter, me retorna o valor e isso não vai fazer alteração nenhuma do valor anterior, mesmo sem o cifrão. É lógico, ele não é valor, ele serve só para poder prender a célula. Mas quando copiamos e colamos, olha o que acontece. 9. Poxa, Rafael, não mudou? Não. Por isso que a referência absoluta, ao utilizarmos o cifrão antes da coluna e antes da linha, faz com que prenda o valor. Em qualquer lugar da célula que você copiar e colar em qualquer lugar da célula, sempre vai ser o mesmo valor. Não importa o local, certo? Diferente já da referência relativa. Olha o que acontece, voltando para a referência absoluta relativa, só para poder lembrar. Se eu copiei aqui e colei aqui, vamos ver o que acontece? 0. Por que 0? Olha, vai ficar a soma de D2 mais de D5. E nós notamos que na coluna D não tem nenhum número digitado. Então, 0. Então, com aquela definição anterior que já tinha falado, refere-se à localização de onde iremos inserir a fórmula, né? Ou seja, onde iremos colar a fórmula, né? Mas continuando. Ô, Rafael, e agora, como é que eu vou lembrar isso para uma prova de concurso? É muito simples. Nós estávamos vendo que mudamos a coluna e mudamos de linha. Mas para a prova de concurso, o jeito simples de você aprender é o seguinte. Você só tem que lembrar que toda vez que tem um cifrão, pouco importa se você moveu ou não de coluna ou de linha, não vai alterar. Então, nesse caso aqui, ó, antes, cifrão A, cifrão 1, mais cifrão A, mais cifrão A, cifrão 4, desculpa, né? Agora, a mesma coisa, cifrão A, cifrão 1, mais cifrão A, cifrão 4. Então, não tem alteração nenhuma, tá certo? É só lembrar, referência absoluta não muda o valor, não muda nada. Referência mista já tem uma alteração. Vamos dar uma olhada na definição de referência mista?
Chamamos de referência mista quando prendemos a coluna ou a linha utilizando sempre o cifrão na letra ou no número. É muito simples. A referência mista é o meio termo entre a referência absoluta e a referência relativa. Então, o que acontece? Utilizamos o cifrão apenas em uma dessas situações, ou na coluna ou na linha. Nesse caso, nós temos a mesma soma que nós já vimos anterior nas outras duas planilhas, tá certo? E nós notamos aqui que eu só tenho um cifrão na frente do A e na segunda célula o cifrão na frente do 4. Vamos ver o que acontece. Ao dar o Enter, retorna-se o mesmo valor que nós já conhecemos, mas ao copiar e colar nessa célula B8, olha o que acontece aqui. 6. Rafael, por que 6? Note aqui. Note que quando nós clicamos, ele vai mostrar que ficou a soma da célula A2 mais a célula B4. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui mais uma vez e vamos voltar ao slide. No slide, você vai notar claramente que, ao fazermos isso, ele moveu uma coluna, moveu uma linha, mas o que acontece? O cifrão está antes da coluna A, na primeira célula. E na segunda célula está antes da linha 4. Então, o que acontece? Você vai alterar os outros valores que não tem o cifrão. Nesse caso, eu movi uma coluna, mas vai repetir cifrão A. Por quê? Porque tudo que tiver cifrão repete. Rafael, nesse caso 1, por que mudou? Porque não tem o cifrão na frente. Então, o que era a linha 7 pulou para 8, então o que era a linha 1 vai pular para a linha 2. Muito bem. Assim como o que é aqui, ó, mais A, cifrão 4. Agora vai ser B, cifrão 4, porque nesse caso eu só vou mover a coluna. Como eu mudei para uma coluna a mais, então de A vai para B, certo? Então aqui, ó, só para lembrar, na primeira célula só mudou a linha e na segunda célula só mudou a coluna, beleza? Bem, pessoal, já falei sobre referência absoluta, já falei sobre referência mista, já falei sobre referência relativa. E nisso aqui nós também temos as nossas definições, tá certo? Esse slide eu irei disponibilizar para os alunos do curso técnico de redes, cujo sou professor, e às pessoas que estão estudando para concurso público, caso tenha interesse nesse pequeno slide, no caso eu vou fazer em PDF, né, transformar em PDF, certo? Para enviar por e-mail, simples, basta curtir minha fanpage e, é lógico, deixar seu e-mail, certo, na minha fanpage, que enviarei para vocês, certo? Sem nenhum custo, é lógico. Outra informação, nós também temos aqui, ó, duas questões da Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Falando sobre esse tipo de questão, beleza? Então seria ótimo você baixar para pelo menos dar uma olhada na questão, como foi cobrado, tá certo? Sim, mais uma coisa, curta nossos canais, tá certo? Nós estamos no Twitter, estamos no Instagram, também no Facebook, tá certo? Curta nossos canais e não esqueça, caso queira esse material, deixa seu e-mail, né? Primeiro curta minha fanpage, né? E depois deixa o seu e-mail no logo abaixo, aqui mesmo, facebook.com/infoprofrafael, né? Nós iremos aqui deixar esse vídeo e você curte e deixa o seu e-mail que eu vou enviar para vocês, beleza? Valeu, galera, agradeço aí, um grande abraço a todos.